O relato do nascimento e infância de Jesus é uma parte crucial da narrativa bíblica, carregada de simbolismo e significado espiritual profundo. No centro dessa história está o nascimento humilde de Jesus em Belém, uma pequena cidade da Judéia que culmina em uma série de eventos extraordinários que marcam o início de sua vida terrena. O nascimento de Jesus em Belém é o ponto de partida desta história extraordinária. Segundo os relatos bíblicos, Maria, uma jovem mulher prometida em casamento a José, viajou para Belém com ele. Lá enquanto estavam hospedados em uma estrebaria, Maria deu à luz Jesus, o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Este evento não ocorreu em um palácio real ou entre grandes multidões, mas em um ambiente simples e humilde, simbolizando a humildade e a simplicidade que caracterizariam toda a vida e missão de Jesus. A visita dos Reis Magos é outro aspecto intrigante dessa história. Os Reis Magos, também conhecidos como os Três Sábios ou os Magos do Oriente, eram estudiosos que observavam os céus em busca de sinais divinos. Eles viram uma estrela especial no céu, que eles interpretaram como um sinal do nascimento de um rei dos judeus. Movidos por esse presságio, eles viajaram uma longa jornada para encontrar o recém-nascido e adorá-lo. Sua visita não apenas ressalta a universalidade do chamado de Jesus, mas também antecipa seu papel como Salvador não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. A fuga para o Egito é um episódio muitas vezes negligenciado, mas de grande importância. Após o nascimento de Jesus, José é avisado em um sonho sobre a ameaça que o rei Herodes representa para a vida do menino. Herodes, temendo que Jesus, o recém-nascido rei dos judeus, possa ameaçar seu próprio reinado, ordena a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e seus arredores. Em resposta a esse perigo iminente, José leva Maria e o menino Jesus para o Egito, onde permanecem até a morte de Herodes. Essa fuga para o Egito não apenas protege a vida de Jesus, mas também evoca paralelos com a história de Moisés, outro líder que também foi salvo da morte na infância e posteriormente guiou seu povo à liberdade. Esses eventos juntos formam um prólogo poderoso para a vida e o ministério de Jesus. Eles estabelecem desde o início a natureza extraordinária de sua missão e a maneira como seu nascimento, vida e morte estão intrinsecamente ligados à história e à salvação da humanidade. O nascimento humilde em Belém, a visita dos Reis Magos e a fuga para o Egito não são apenas elementos de uma história antiga, mas são partes fundamentais da narrativa da redenção divina, que ecoa através dos séculos até os corações e mentes daqueles que buscam a verdade e a vida eterna. À medida que a história de Jesus avança, esses eventos iniciais continuam a moldar sua jornada e aprofundar seu significado. O nascimento em Belém não é apenas um acontecimento isolado, mas o cumprimento de profecias antigas que remontam séculos antes, anunciando a vinda de um Salvador, o Messias esperado que traria redenção e salvação ao povo de Israel e além. A visita dos Reis Magos, com seu simbolismo de adoração e presentes oferecidos ao recém-nascido, destaca a natureza divina de Jesus e sua missão como aquele que traria luz e esperança ao mundo. Esses sábios estrangeiros reconhecem nele algo além de um simples rei terreno. Eles vêm para adorar aquele que é verdadeiramente único, aquele que traz consigo a promessa de uma nova era de justiça e paz. A fuga para o Egito revela não apenas a fragilidade da vida humana diante das forças do mal, mas também a proteção divina que envolve Jesus desde o momento de seu nascimento. Assim como Deus protegeu Moisés em sua infância para cumprir um propósito maior,
ele também protege Jesus, o libertador definitivo, cuja vida está destinada a transformar o curso da história e oferecer redenção a todos os que o recebem. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que tem transformado minha perspectiva sobre o Apocalipse. Estou falando do e-book que mudou completamente minha compreensão sobre esse assunto intrigante. O Apocalipse Descomplicado. Imagine descobrir os segredos ocultos por trás das profecias, sem toda a complexidade que geralmente envolve esse tema. O Apocalipse Descomplicado é mais do que um simples livro. É um guia essencial, uma bússola confiável para qualquer pessoa que deseje entender verdadeiramente esse evento tão misterioso. Este e-book não apenas desmistifica o Apocalipse, mas também o torna acessível a todos, seja você um estudante curioso, um acadêmico sério ou apenas alguém em busca de respostas claras e diretas. Quando comecei a ler Apocalipse Descomplicado, não tinha ideia do quanto isso mudaria minha perspectiva. Ele não apenas esclareceu minhas dúvidas, mas também me deu uma visão renovada e empolgante sobre o futuro. Agora, estou mais confiante e preparado para enfrentar o que quer que o Apocalipse reserve. Então, se você também quer entender o Apocalipse de uma maneira clara e descomplicada, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu exemplar do Apocalipse Descomplicado e embarque nessa jornada de conhecimento e descoberta. O link para o e-book está na descrição abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Junte-se a mim e descubra o Apocalipse de uma maneira totalmente nova. Esses eventos formam um prelúdio poderoso para o ministério terreno de Jesus, destacando desde o início sua identidade única como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Eles também apontam para os temas centrais de sua mensagem: humildade, sacrifício, amor e redenção. O nascimento humilde, a adoração dos sábios e a fuga para o Egito são elementos-chave de uma narrativa divinamente orquestrada, uma história de graça e misericórdia que se desdobra ao longo do tempo, tocando os corações daqueles que buscam a verdade e a esperança. À medida que o vídeo continua a explorar a história de Jesus, esses eventos iniciais continuarão a ressoar, lembrando-nos da extraordinária natureza de sua vida e da profunda importância de sua missão. Eles nos convidam a contemplar o mistério do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, o Salvador que veio para nos libertar do pecado e da morte, e nos guiar para a plenitude da vida em comunhão com Ele. Assim, a história de Jesus transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras como uma promessa de esperança e redenção para todos os que creem. O início do ministério de Jesus marca um ponto crucial em sua jornada terrena, um momento em que ele emerge do anonimato para cumprir sua missão divina de proclamar o reino de Deus e trazer salvação à humanidade. Este período inicial é marcado por eventos significativos que revelam tanto a identidade quanto a natureza do trabalho de Jesus, preparando o caminho para os anos de ensino, cura e serviço que se seguem. O primeiro marco desse ministério é o batismo por João Batista no Rio Jordão. João, conhecido como o precursor de Jesus, estava pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, João inicialmente hesita, reconhecendo a superioridade espiritual de Jesus. No entanto, Jesus insiste, afirmando que é necessário cumprir toda a justiça. Quando Jesus é batizado e emerge das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Este momento é crucial, pois confirma publicamente a identidade divina de Jesus e o início de seu ministério terreno. Logo após seu batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrenta uma série de tentações por parte de Satanás.
Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e orou, preparando-se espiritualmente para o desafio que estava por vir. Satanás tenta Jesus com várias propostas, apelando para sua fome física, seu desejo por poder e sua confiança no cuidado de Deus. No entanto, Jesus permanece firme em sua fidelidade a Deus, rejeitando as tentações e citando as Escrituras como sua defesa. Essas tentações não apenas destacam a humanidade de Jesus, sujeita a fraquezas e tentações, mas também demonstram sua vitória sobre o mal e sua capacidade de resistir à sedução do mundo. Após resistir às tentações do deserto, Jesus inicia seu ministério público, anunciando a chegada do reino de Deus e convocando as pessoas ao arrependimento e à fé. Ele começa a ensinar nas sinagogas, nas praças e em qualquer lugar onde haja pessoas dispostas a ouvir. Seus ensinamentos são marcados pela autoridade e sabedoria divinas, desafiando as tradições religiosas e revelando a vontade de Deus para a humanidade. Ele proclama as bem-aventuranças, ensina sobre o amor ao próximo, o perdão dos inimigos e o cuidado pelos necessitados. Suas palavras não apenas instruem, mas também transformam vidas, tocando os corações daqueles que o ouvem. Além de seu ensinamento, Jesus também dedica grande parte de seu ministério inicial à cura dos enfermos e dos oprimidos. Ele realiza milagres extraordinários, restaurando a visão aos cegos, a audição aos surdos, a saúde aos doentes e até mesmo a vida aos mortos. Seus milagres não são apenas demonstrações de poder divino, mas também manifestações do amor e compaixão de Deus pela humanidade sofredora. Cada cura é um sinal do reino de Deus, um antegozo da restauração completa que virá com a consumação do plano divino de redenção. O ministério inicial de Jesus é um período de revelação e manifestação do poder e da graça de Deus. Seu batismo e tentações estabelecem sua autoridade divina e sua vitória sobre o mal. Seu ensinamento desafia as estruturas religiosas e oferece um caminho de verdadeira transformação espiritual. Suas curas e milagres são evidências tangíveis do amor de Deus em ação, restaurando e renovando aqueles que estão em necessidade. Assim, o ministério inicial de Jesus não é apenas o começo de sua missão terrena, mas também uma demonstração poderosa do reino de Deus que ele veio proclamar e estabelecer na terra. O ministério inicial de Jesus não apenas demonstra sua autoridade divina, mas também estabelece as bases para o que viria a seguir em seu ministério terreno. Sua interação com as pessoas comuns, os líderes religiosos e até mesmo com aqueles considerados marginalizados pela sociedade é reveladora. Ele não se limita a ensinar em ambientes controlados, mas vai ao encontro das pessoas onde elas estão, nas aldeias, nas estradas, à beira dos rios, nas montanhas. Esse movimento é uma expressão tangível da compaixão de Deus pela humanidade, mostrando que ninguém está além do alcance do amor divino. Além disso, o ministério inicial de Jesus sinaliza uma ruptura com as normas religiosas estabelecidas de sua época. Ele desafia a rigidez das tradições, confronta o legalismo dos líderes religiosos e proclama um evangelho de graça e perdão. Sua abordagem é radicalmente inclusiva, acolhendo pecadores, doentes, marginalizados e rejeitados pela sociedade. Ele se coloca ao lado dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, revelando assim a preferência de Deus pelos que sofrem e são oprimidos. Além disso, o ministério inicial de Jesus revela sua identidade única como o Filho de Deus e o Messias esperado. Suas palavras e ações apontam para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, que viria para libertar o povo de suas aflições.
Ele se apresenta como o bom pastor, o mestre divino, o médico das almas, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Suas declarações provocam uma reação variada entre as pessoas, desde admiração e fé até incredulidade e rejeição. O ministério inicial de Jesus também estabelece um padrão de serviço e sacrifício que ele chama seus seguidores a imitar. Ele ensina que o maior entre eles deve ser o servo de todos e exemplifica isso lavando os pés de seus discípulos. Ele instrui seus seguidores a amar uns aos outros como ele os amou, demonstrando um amor sacrificial que transcende todas as barreiras e diferenças. Ele os prepara para o momento crucial de sua missão, quando ele voluntariamente se entregará à morte para cumprir o propósito redentor de Deus. Em resumo, o ministério inicial de Jesus é um período de revelação e preparação, no qual ele estabelece as bases para sua missão terrena. Seu batismo, tentações, ensinamentos e curas são todos elementos essenciais dessa fase inicial, destacando sua identidade divina, sua autoridade espiritual e seu amor incondicional pela humanidade. Esse período não apenas prepara o caminho para o ministério público de Jesus, mas também sinaliza o início de uma nova era de graça e redenção para todos os que creem. O ministério de Jesus foi marcado por seus ensinamentos transformadores, que transmitiam verdades espirituais profundas por meio de parábolas e sermões poderosos. Estes ensinamentos e parábolas não apenas revelaram a natureza do reino de Deus, mas também desafiaram as normas sociais e religiosas da época, convidando seus ouvintes a uma compreensão mais profunda da verdade espiritual e a uma transformação interior. As parábolas sobre o reino de Deus eram uma das maneiras mais importantes pelas quais Jesus transmitia suas mensagens espirituais. Uma das parábolas mais conhecidas é a do semeador, na qual Jesus compara o reino de Deus a sementes lançadas em diferentes tipos de solo, representando as diferentes respostas das pessoas à palavra de Deus. Essas parábolas eram uma forma acessível de ensinar verdades espirituais complexas por meio de imagens simples e familiares da vida cotidiana. Outra parábola importante é a do filho pródigo, que retrata o amor incondicional de Deus e sua disposição de perdoar aqueles que se afastaram dele. Essa parábola ressoou profundamente entre os ouvintes, destacando a natureza compassiva de Deus e a esperança de restauração para todos os que se arrependem de seus pecados. O Sermão da Montanha é outro marco significativo nos ensinamentos de Jesus. Este sermão, registrado nos Evangelhos de Mateus 5:7, contém algumas das declarações mais famosas de Jesus, incluindo as bem-aventuranças, as instruções sobre amor ao próximo, perdão, oração e a necessidade de viver uma vida de retidão diante de Deus. O Sermão da Montanha não apenas desafiou as expectativas convencionais sobre justiça e piedade, mas também estabeleceu um padrão elevado para os seguidores de Jesus, chamando-os a uma vida de santidade e compromisso com o reino de Deus. Além de seus ensinamentos, Jesus também realizou numerosas curas e milagres, demonstrando seu poder divino e sua compaixão pelos que sofrem. Ele curou os doentes, restaurou a visão aos cegos, a audição aos surdos, a saúde aos paralíticos e até mesmo ressuscitou os mortos. Cada milagre não apenas aliviava o sofrimento físico das pessoas, mas também apontava para o poder transformador do reino de Deus, que traz cura e restauração a todas as áreas da vida. Esses ensinamentos, parábolas e milagres de Jesus não apenas cativaram e inspiraram seus contemporâneos, mas também continuam a ressoar através dos séculos, desafiando e transformando os corações daqueles que os ouvem. Eles revelam não apenas a sabedoria divina de Jesus,
mas também sua compaixão e amor incondicional pela humanidade. Eles convidam os ouvintes a uma resposta pessoal, chamando-os a seguir Jesus como discípulos e a viver em sintonia com os valores do reino de Deus. Ao longo de seu ministério, Jesus enfatizou repetidamente a importância da fé, do arrependimento e do amor ao próximo. Ele convidou as pessoas a abandonar suas próprias ambições e a se voltarem para Deus em busca de orientação e salvação. Seus ensinamentos desafiaram as estruturas sociais e religiosas de sua época, apontando para uma visão mais ampla do que significa viver uma vida verdadeiramente piedosa diante de Deus. Em resumo, os ensinamentos, parábolas e milagres de Jesus não apenas forneceram orientação espiritual e esperança para seus ouvintes, mas também estabeleceram um modelo de vida e ministério para todos os que desejam seguir seus passos. Eles são um testemunho duradouro do poder transformador do Evangelho e da graça redentora de Deus, que continua a tocar e transformar vidas até hoje. Esses ensinamentos e parábolas de Jesus não apenas apresentaram verdades espirituais profundas, mas também desafiaram as normas sociais e religiosas da época, muitas vezes confrontando as autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Seu ensinamento sobre o amor ao próximo, por exemplo, rompeu com a visão restrita dos líderes religiosos da época, que muitas vezes se concentravam em rituais e leis externas, negligenciando a importância do amor e da compaixão para com os outros. As parábolas de Jesus, por sua vez, eram uma forma acessível de ensinar verdades espirituais complexas, utilizando imagens e situações familiares para ilustrar princípios espirituais. Elas eram facilmente compreendidas pelas pessoas comuns, mas ao mesmo tempo continham camadas de significado que desafiavam até mesmo os estudiosos das Escrituras. As parábolas revelavam aspectos do caráter de Deus, da natureza do reino dos céus e da condição humana, convidando os ouvintes a uma reflexão profunda sobre sua própria vida espiritual. O Sermão da Montanha, por sua vez, é um dos discursos mais importantes de Jesus, onde ele apresenta uma série de princípios éticos e espirituais que desafiam as convenções sociais e religiosas de seu tempo. As bem-aventuranças que abrem o sermão oferecem uma visão radicalmente diferente da felicidade e do sucesso, convidando os ouvintes a encontrar verdadeira satisfação em Deus e em seu reino. Jesus também ensina sobre a importância da justiça, da misericórdia, da pureza de coração e do perdão, estabelecendo um padrão elevado para seus seguidores. Além de seus ensinamentos, Jesus realizou inúmeras curas e milagres, demonstrando seu poder sobre a doença, o sofrimento e até mesmo a morte. Cada milagre não apenas aliviava o sofrimento físico das pessoas, mas também revelava a presença e o poder do reino de Deus em ação. Seus milagres eram sinais do reino vindouro, antegozos da restauração completa que virá com a consumação final de todas as coisas. No entanto, os ensinamentos e milagres de Jesus muitas vezes encontraram resistência e oposição por parte das autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Suas palavras desafiavam o status quo e ameaçavam o poder e a influência daqueles que detinham o controle sobre a sociedade. Sua mensagem de amor, perdão e justiça não era apenas uma ameaça aos líderes religiosos hipócritas, mas também às estruturas de injustiça e opressão que eles representavam. Em última análise, os ensinamentos, parábolas e milagres de Jesus não apenas instruíram e inspiraram seus seguidores na época, mas também continuam a desafiar e transformar vidas até hoje. Eles são um testemunho do poder transformador, do Evangelho e da graça redentora de Deus, que continua a tocar e transformar vidas em todas as esferas da vida humana. Assim,
O legado de Jesus como mestre, curador e salvador perdura através dos séculos, convidando todos a se renderem ao amor e à verdade do Evangelho. Na narrativa bíblica sobre a vida de Jesus Cristo, os confrontos e controvérsias desempenham um papel significativo, destacando os desafios e as tensões que ele enfrentou durante seu ministério terreno. Esses confrontos abordam não apenas as divergências com líderes religiosos, mas também eventos marcantes como a expulsão dos mercadores do templo e a crescente oposição e perseguição que Jesus enfrentou. Jesus frequentemente se encontrava em conflito com os líderes religiosos de seu tempo, especialmente os fariseus e os escribas, devido às suas interpretações e práticas divergentes da lei judaica. A Bíblia registra numerosos encontros em que Jesus é desafiado, questionado e até mesmo confrontado abertamente por esses líderes. Suas críticas muitas vezes giravam em torno da observância estrita da lei, contrastando com a ênfase de Jesus na misericórdia, na justiça e no amor ao próximo. Um dos episódios mais notáveis é a expulsão dos mercadores do templo, que é descrito nos 4 evangelhos canônicos. Ao chegar ao templo em Jerusalém, Jesus encontra uma cena de comércio e atividade comercial, que contrasta fortemente com a natureza sagrada do lugar. Ele reage vigorosamente, derrubando mesas e expulsando os vendedores, proclamando: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores." Mateus 21:13. Esse ato não apenas demonstra a autoridade de Jesus sobre o templo, mas também expressa sua indignação contra a corrupção espiritual e a comercialização da religião. Sua ação desafia diretamente o sistema religioso estabelecido e atrai a atenção e a oposição dos líderes religiosos, contribuindo para o crescente antagonismo contra ele. Além disso, a narrativa bíblica destaca a crescente oposição e perseguição que Jesus enfrentou ao longo de seu ministério. À medida que sua popularidade crescia entre as multidões, também aumentava a hostilidade por parte das autoridades religiosas e políticas. Jesus era constantemente desafiado e questionado por aqueles que se sentiam ameaçados por sua mensagem e autoridade. Essa oposição culminaria na traição de Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, e em sua subsequente prisão, julgamento e crucificação. O confronto final de Jesus com as autoridades religiosas e romanas reflete a intensidade do conflito que ele enfrentou durante seu ministério e a resistência que sua mensagem encontrou. No entanto, apesar dos conflitos e controvérsias que cercavam sua vida, Jesus permaneceu firme em sua missão de proclamar o reino de Deus e oferecer salvação a todos os que o seguissem. Sua disposição em enfrentar a oposição e até mesmo a morte é vista como um testemunho de sua devoção ao Pai e de seu amor sacrificial pela humanidade. Em última análise, os confrontos e controvérsias que permearam a vida de Jesus não apenas destacam os desafios que ele enfrentou, mas também ressaltam sua singularidade e importância na história da redenção. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar e desafiar milhões de pessoas em todo o mundo, refletindo a profundidade de sua mensagem e o poder transformador de sua vida. À medida que avançamos na narrativa dos confrontos e controvérsias na vida de Jesus, é importante observar como esses eventos não apenas moldaram sua jornada, mas também revelaram aspectos cruciais de sua identidade e propósito. Os conflitos de Jesus com os líderes religiosos foram mais do que meras disputas doutrinárias. Eles expuseram as contradições e hipocrisias da religião institucionalizada de seu tempo. Em muitos aspectos, Jesus representava uma ameaça para o status quo,
desafiando as estruturas de poder estabelecidas e convidando as pessoas a uma compreensão mais profunda da verdade espiritual. Sua expulsão dos mercadores do templo, em particular, foi um ato de protesto contra a comercialização da fé e a exploração dos devotos. Ao reivindicar a casa de Deus como um espaço de oração e comunhão, ele estava restaurando o propósito original do templo e confrontando aqueles que haviam distorcido sua função sagrada. No entanto, a reação das autoridades religiosas foi de indignação e hostilidade. Eles viram Jesus como uma ameaça à sua autoridade e influência e estavam determinados a silenciá-lo a qualquer custo. Esse antagonismo crescente criou uma atmosfera de tensão e perigo em torno de Jesus, tornando seu ministério cada vez mais arriscado e controverso. Apesar das crescentes ameaças e da intensificação da oposição, Jesus permaneceu fiel à sua missão e comprometido com o seu chamado. Ele continuou a ensinar, curar e proclamar as boas novas do reino de Deus, mesmo sabendo que isso o colocava em conflito direto com as autoridades religiosas e políticas. A crescente oposição e perseguição que Jesus enfrentou foram prenúncios do clímax dramático de sua vida terrena, sua prisão, julgamento e crucificação. Esses eventos foram o resultado inevitável do conflito entre a verdade de Jesus e o poder das trevas que resistiam a ele. No entanto, mesmo no momento mais sombrio de sua vida, Jesus não recuou. Ele enfrentou a morte com coragem e dignidade, entregando sua vida como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua ressurreição triunfante, 3 dias depois, confirmou sua vitória sobre o pecado e a morte e estabeleceu a base para a esperança e a redenção de todos aqueles que o seguem. Os confrontos e controvérsias na vida de Jesus não foram apenas eventos históricos isolados. Eles têm significado e relevância contínuos para os seguidores de Cristo hoje. Eles nos lembram da importância de permanecer fiéis à verdade, mesmo quando confrontados com oposição e perseguição. Eles nos desafiam a reavaliar nossas próprias atitudes em relação ao poder, autoridade e religião, e a buscar uma fé que seja autêntica e transformadora. Em última análise, os confrontos e controvérsias na vida de Jesus apontam para a sua singularidade e divindade. Eles revelam ele como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, cuja vida e ensinamentos continuam a ressoar através dos séculos, chamando-nos a segui-lo com todo o nosso coração, mente e alma. A narrativa da última ceia e da traição de Jesus é um dos episódios mais cruciais e impactantes da história cristã, carregando consigo uma profunda carga simbólica e espiritual. Encontrada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também no Evangelho de João, essa passagem retrata momentos que antecedem a crucificação de Jesus Cristo, oferecendo uma visão sobre a sua natureza divina e a sua missão redentora na terra. A última ceia marca um momento de significância inquestionável na tradição cristã. Ela é descrita como a derradeira refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos antes de sua crucificação. E é durante este evento que a prática da Eucaristia ou Santa Ceia é instituída. Segundo os relatos bíblicos, esse evento aconteceu durante a celebração da Páscoa judaica, uma festa que comemorava a libertação do povo hebreu do Egito. A escolha deste momento específico para a última ceia é altamente simbólica, pois Jesus irá em breve se tornar o sacrifício definitivo, libertando a humanidade do pecado e inaugurando uma nova aliança entre Deus e o homem. Durante a ceia, Jesus compartilha pão e vinho com os discípulos, dando a entender que esses elementos representam o seu próprio corpo e sangue, que serão oferecidos em sacrifício para a remissão dos pecados.
Esta ação é profundamente carregada de significado, pois estabelece um vínculo íntimo entre Jesus e seus seguidores, ao mesmo tempo em que antecipa o seu sacrifício redentor na cruz. A Eucaristia, portanto, torna-se um dos sacramentos fundamentais do cristianismo, simbolizando a presença contínua de Cristo na vida da comunidade de fé. Contudo, a atmosfera de comunhão e partilha é interrompida pela traição de Judas Iscariotes. Ele, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, entrega seu mestre às autoridades religiosas e políticas em troca de 30 moedas de prata. O motivo e as motivações de Judas têm sido objeto de especulação e interpretação ao longo dos séculos. Alguns sugerem que ele agiu por desilusão ou descontentamento com o rumo do ministério de Jesus, enquanto outros acreditam que sua traição foi uma parte inevitável do plano divino para a redenção da humanidade. Seja qual for o motivo, a traição de Judas torna-se um símbolo poderoso da fragilidade humana e da capacidade do homem de sucumbir à tentação e à traição. A predição de Jesus sobre sua própria morte é outro elemento central deste episódio. Ele anuncia aos discípulos que será entregue às autoridades judaicas, que o condenarão à morte e o entregarão aos romanos para ser crucificado. Esta profecia não apenas demonstra o conhecimento prévio de Jesus sobre os eventos que estavam prestes a ocorrer, mas também revela sua disposição voluntária em se submeter ao sacrifício necessário para a salvação da humanidade. Sua morte não é apenas uma tragédia inevitável, mas um ato de amor supremo realizado em obediência à vontade do Pai e em prol da redenção da humanidade. Além disso, a predição da morte de Jesus serve como um chamado à reflexão e ao arrependimento para os discípulos, que terão que enfrentar a dor da separação e a incerteza em relação ao futuro. Jesus, ao mesmo tempo em que enfrenta a perspectiva de sua própria morte de forma serena e corajosa, também oferece palavras de conforto e esperança aos seus seguidores, assegurando-lhes que sua morte não será o fim, mas sim o começo de uma nova era de vida e redenção. Portanto, a última ceia e a traição de Judas representam um momento crucial na história de Jesus Cristo, marcando o início dos eventos que levariam à sua crucificação e ressurreição. Estes eventos encapsulam os temas centrais do cristianismo, incluindo sacrifício, redenção, traição e esperança, e continuam a ressoar através dos séculos como símbolos poderosos da fé cristã e da mensagem de salvação que Jesus veio trazer ao mundo. Através da instituição da Santa Ceia, Jesus convida seus seguidores a participarem de sua morte e ressurreição, oferecendo-lhes a promessa de vida eterna e comunhão com Deus. Enquanto isso, a traição de Judas serve como um lembrete sombrio da fragilidade humana e da constante batalha entre o bem e o mal. Em última análise, esses eventos revelam a profundidade do amor de Deus pela humanidade e o sacrifício supremo que ele estava disposto a fazer para reconciliar o mundo consigo mesmo. A traição de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, é um ponto crucial na narrativa da paixão de Cristo. O Evangelho de Mateus 26, 14 e 16 relata que Judas procurou os principais sacerdotes e os líderes religiosos, oferecendo-se para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Essa ação de Judas é frequentemente interpretada como uma traição motivada por ganância, descontentamento ou desilusão. Alguns teólogos sugerem que Judas esperava forçar Jesus a manifestar seu poder messiânico, enquanto outros o veem como um traidor, movido pela ambição pessoal. Independentemente das motivações específicas de Judas, sua traição desempenha um papel crucial na realização do plano divino de salvação. Jesus
ao ser entregue nas mãos das autoridades judaicas, enfrenta seu destino com uma serenidade impressionante. Ele compreende que sua prisão e morte são parte do cumprimento das Escrituras e da vontade do Pai Celestial. Essa aceitação voluntária de seu destino é um testemunho poderoso do amor sacrificial de Jesus pela humanidade e de seu compromisso com a missão redentora. A predição da própria morte por parte de Jesus não apenas demonstra sua compreensão profunda do plano divino, mas também prepara os discípulos para os eventos que estão prestes a ocorrer. Embora, inicialmente, possa ter sido difícil para os discípulos aceitar a ideia de que seu amado mestre seria crucificado, essa predição permite que eles se preparem espiritualmente para o que está por vir. A morte iminente de Jesus cria uma atmosfera de tensão e expectativa, mas também oferece uma oportunidade para os discípulos refletirem sobre o significado mais profundo do ministério de Jesus e sobre o sacrifício que ele está prestes a realizar. É importante notar que, apesar da traição de Judas e das dificuldades que os discípulos enfrentam, a narrativa da última ceia não é dominada pela tristeza ou desespero. Jesus, mesmo diante da perspectiva da morte, oferece palavras de conforto e esperança aos seus seguidores. Ele promete enviar o Espírito Santo para consolá-los e capacitá-los a continuar sua missão após sua partida. Essas palavras de encorajamento servem como uma fonte de força para os discípulos durante os momentos difíceis que se aproximam. A última ceia, portanto, é um evento profundamente complexo, repleto de simbolismo e significado. Ele encapsula os temas centrais da fé cristã, incluindo sacrifício, redenção, traição e esperança. Ao mesmo tempo, oferece uma visão íntima do caráter e da natureza de Jesus Cristo, revelando sua humanidade e divindade em igual medida. À medida que os discípulos se reúnem em torno da mesa com seu mestre, eles testemunham não apenas o início de um evento dramático que mudará o curso da história, mas também o poder transformador do amor de Deus em ação. Por fim, a última ceia e a traição de Judas representam um momento crucial na história de Jesus Cristo e na fé cristã como um todo. Elas servem como um lembrete poderoso do sacrifício supremo que Jesus estava disposto a fazer pela humanidade e do amor incondicional que Deus tem por seus filhos. Esses eventos continuam a ressoar através dos séculos, inspirando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus e a se comprometerem com a missão de proclamar o Evangelho da graça e da redenção a todas as nações. A narrativa do julgamento e crucificação de Jesus é um dos eventos mais impactantes e comoventes da história cristã. Esses eventos são cruciais para entender a paixão e o sacrifício de Jesus Cristo, que são fundamentais para a fé cristã. Encontrados nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também em João, esses relatos fornecem uma visão detalhada dos últimos momentos de Jesus antes de sua morte na cruz. O episódio começa com a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Após a última ceia, Jesus e seus discípulos se dirigem a este jardim, onde Jesus entra em agonia e ora ao Pai. Ele prevê sua iminente prisão e morte e enfrenta um momento de grande angústia espiritual. Enquanto Jesus está em oração, Judas Iscariotes, aquele que o trairia, chega com uma multidão armada, composta de guardas do templo e líderes religiosos. Judas identifica Jesus aos guardas com um beijo, e é assim que Jesus é preso e levado para enfrentar os julgamentos religiosos e civis. Os julgamentos religiosos de Jesus começam com sua apresentação perante o Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico. Aqui, ele é acusado de blasfêmia e desrespeito às tradições religiosas judaicas.
Os líderes religiosos procuram acusações para justificar sua sentença de morte, mas suas tentativas são baseadas em falsos testemunhos e acusações fabricadas. No entanto, mesmo diante dessas falsas acusações, Jesus permanece em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías, que diz que ele seria como uma ovelha muda diante de seus tosquiadores. Depois do julgamento religioso, Jesus é levado perante as autoridades civis, representadas pelo governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Pilatos questiona Jesus sobre sua identidade e as acusações contra ele. Apesar de não encontrar motivos para condená-lo à morte, Pilatos cede à pressão das autoridades judaicas e da multidão e decide entregar Jesus para ser crucificado. Pilatos lava as mãos em um gesto simbólico de inocência, mas sua decisão marca o início da Via Crucis de Jesus em direção ao Calvário. A Via Crucis, ou o caminho da cruz, é o trajeto que Jesus percorre carregando sua própria cruz até o local da crucificação. Durante essa jornada, Jesus é insultado, cuspido e espancado pelas multidões. Ele enfrenta a dor e a humilhação com uma serenidade que impressiona até mesmo seus executores. Eventualmente, Jesus chega ao Calvário, o lugar do crânio, onde ele será crucificado ao lado de 2 criminosos. A crucificação de Jesus é descrita nos evangelhos com detalhes gráficos, enfatizando o sofrimento físico e emocional que ele enfrenta. Ele é pregado na cruz e levantado para que todos possam vê-lo. Ao seu redor, os soldados lançam sorte sobre suas roupas e zombam dele, desafiando-o a salvar a si mesmo se realmente for o Messias. Mesmo neste momento de dor e agonia, Jesus demonstra compaixão e perdão, intercedendo por aqueles que o crucificaram e prometendo o paraíso ao ladrão arrependido ao seu lado. Enquanto Jesus está na cruz, a escuridão cobre a terra, simbolizando o peso do pecado e da separação de Deus. Jesus clama as palavras do Salmo 22, expressando sua angústia e confiança no Pai. Finalmente, ele entrega seu espírito nas mãos de Deus e morre, cumprindo o propósito para o qual veio ao mundo. A crucificação de Jesus é um evento de significado profundo e universal para os cristãos. Ela representa o sacrifício supremo de Jesus pela humanidade, o ápice de sua missão redentora. Através de sua morte na cruz, Jesus oferece a salvação a todos aqueles que creem nele, proporcionando reconciliação com Deus e perdão dos pecados. Além disso, a crucificação de Jesus desafia as noções convencionais de poder e glória. Enquanto muitos esperavam um Messias triunfante e poderoso, Jesus escolheu o caminho da humildade e do serviço. Sua morte na cruz demonstra que o verdadeiro poder está na entrega de si mesmo pelo bem dos outros e que a verdadeira glória reside na fidelidade ao propósito de Deus. Portanto, a história do julgamento e crucificação de Jesus é mais do que uma narrativa histórica. É uma mensagem de esperança e redenção para toda a humanidade. Ela nos lembra do amor incondicional de Deus por seus filhos e do sacrifício de Jesus para nos libertar do poder do pecado e da morte. Através da cruz, Jesus oferece o dom da vida eterna a todos aqueles que o aceitam, convidando-os a segui-lo no caminho da fé, do amor e da reconciliação. A crucificação de Jesus não é apenas um evento histórico, mas também um símbolo poderoso da fé cristã, que continua a ressoar através dos séculos. Sua morte na cruz não é o fim da história, mas sim o começo de uma nova era de redenção e esperança. Os cristãos acreditam que 3 dias após sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo o poder do pecado e da morte e inaugurando uma nova vida em comunhão com Deus. A ressurreição de Jesus é o cerne da fé cristã, pois confirma sua divindade e valida sua missão redentora. Ela representa a vitória de Jesus sobre o mal e a promessa da vida eterna para todos aqueles que creem nele.
A ressurreição não é apenas um evento isolado, mas sim o fundamento da esperança cristã, que transcende as limitações da morte e aponta para a realização final do plano de Deus para a humanidade. Além disso, a crucificação e ressurreição de Jesus têm implicações profundas para a vida dos cristãos hoje. Elas nos desafiam a reexaminar nossas próprias vidas e a nos comprometermos com os ensinamentos de Jesus. A cruz nos lembra do chamado ao sacrifício e ao serviço ao próximo, enquanto a ressurreição nos inspira a viver com esperança e confiança no poder transformador de Deus. Para os cristãos, a história da crucificação e ressurreição de Jesus não é apenas uma história do passado, mas uma realidade viva e presente em suas vidas. Ela oferece conforto nas dificuldades, esperança nas adversidades e a promessa da vida eterna além desta vida terrena. Por meio da cruz e da ressurreição, os cristãos encontram significado e propósito em suas vidas e são capacitados a viver como testemunhas do amor de Deus ao mundo. Em conclusão, a história da crucificação e ressurreição de Jesus é um dos eventos mais significativos e comoventes da história cristã. Ela encapsula os temas centrais da fé cristã, incluindo sacrifício, redenção, esperança e vida eterna. Esses eventos continuam a inspirar e transformar a vida dos cristãos hoje, desafiando-os a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e a proclamar o Evangelho da graça e da salvação a todas as nações. Por meio da cruz e da ressurreição, os cristãos encontram a verdadeira esperança e a promessa da vida eterna em comunhão com Deus. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que tem transformado minha perspectiva sobre o Apocalipse. Estou falando do e-book que mudou completamente minha compreensão sobre esse assunto intrigante. O Apocalipse Descomplicado. Imagine descobrir os segredos ocultos por trás das profecias, sem toda a complexidade que geralmente envolve esse tema. O Apocalipse Descomplicado é mais do que um simples livro. É um guia essencial, uma bússola confiável para qualquer pessoa que deseje entender verdadeiramente esse evento tão misterioso. Este e-book não apenas desmistifica o Apocalipse, mas também o torna acessível a todos, seja você um estudante curioso, um acadêmico sério ou apenas alguém em busca de respostas claras e diretas. Quando comecei a ler Apocalipse Descomplicado, não tinha ideia do quanto isso mudaria minha perspectiva. Ele não apenas esclareceu minhas dúvidas, mas também me deu uma visão renovada e empolgante sobre o futuro. Agora, estou mais confiante e preparado para enfrentar o que quer que o Apocalipse reserve. Então, se você também quer entender o Apocalipse de uma maneira clara e descomplicada, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu exemplar do Apocalipse Descomplicado e embarque nessa jornada de conhecimento e descoberta. O link para o e-book está na descrição abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Junte-se a mim e descubra o Apocalipse de uma maneira totalmente nova. A narrativa da ressurreição de Jesus é o ponto culminante da história cristã, representando a vitória sobre o pecado e a morte e inaugurando uma nova era de esperança e vida eterna. Encontrada nos evangelhos e nas epístolas do Novo Testamento, essa narrativa é essencial para a fé cristã, pois confirma a divindade de Jesus e valida sua missão redentora na terra. O relato da ressurreição começa com o sepultamento de Jesus. Após sua crucificação no Calvário, o corpo de Jesus é retirado da cruz e colocado em um túmulo cavado na rocha. O sepultamento é realizado às pressas devido à iminência do sábado judaico. O corpo de Jesus é envolto em lençóis e ungido com especiarias, de acordo com os costumes funerários judaicos da época. Uma grande pedra é colocada à entrada do túmulo, selando-o e protegendo-o contra violações. No entanto, ao terceiro dia após sua morte, algo extraordinário acontece.
Um terremoto sacode a região e um anjo desce dos céus, rolando a pedra e abrindo o túmulo. As guardas romanas que estavam de vigia ficam aterrorizadas e desmaiam de medo. Quando as mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena e outras, chegam ao túmulo na manhã de domingo, elas encontram o túmulo vazio. O anjo lhes anuncia que Jesus ressuscitou dos mortos, como havia prometido. A notícia da ressurreição de Jesus se espalha rapidamente entre seus discípulos e seguidores. Ele aparece a várias pessoas em diferentes ocasiões e lugares, demonstrando que realmente está vivo. Uma de suas primeiras aparições é para Maria Madalena, que o encontra chorando do lado de fora do túmulo vazio. Ela inicialmente não o reconhece, mas quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece e se alegra. Jesus a instrui a levar a notícia aos discípulos de que ele ressuscitou. Outras aparições de Jesus ocorrem ao longo dos dias seguintes. Ele aparece aos discípulos reunidos em Jerusalém, mostrando-lhe suas mãos e seu lado ferido como prova de sua identidade. Ele também aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, revelando-lhes as Escrituras e partindo o pão com eles. Essas aparições de Jesus ressuscitado são marcadas pela paz, pela alegria e pela convicção de que ele realmente venceu a morte. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, pois confirma sua divindade e valida sua missão redentora. Ela representa a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a promessa da vida eterna a todos aqueles que creem nele. Além disso, a ressurreição é um testemunho poderoso do poder de Deus e do triunfo do bem sobre o mal. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus demonstra seu amor incondicional pela humanidade e sua capacidade de transformar o que é impossível aos olhos humanos. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado, mas uma realidade presente em suas vidas. Ela oferece esperança nas dificuldades, conforto nas aflições e a certeza da vida eterna em comunhão com Deus. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã, inspirando os crentes a viverem com coragem, fé e esperança em meio às adversidades da vida. Portanto, a história da ressurreição de Jesus é mais do que uma narrativa histórica. É uma mensagem de esperança e redenção para toda a humanidade. Ela nos lembra do amor incondicional de Deus por seus filhos e da promessa da vida eterna por meio de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que o amor de Deus é mais forte do que a morte e de que aqueles que creem nele viverão para sempre em sua presença. Além disso, a ressurreição de Jesus tem implicações profundas para a comunidade cristã e para o mundo em geral. Ela confirma não apenas a divindade de Jesus, mas também a veracidade de seus ensinamentos e a validade de sua missão. Jesus não apenas pregou sobre o reino de Deus, mas demonstrou seu poder sobre a morte, cumprindo assim suas promessas e revelando-se como o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus também tem um impacto significativo na compreensão da vida após a morte e na esperança dos cristãos. Ela oferece uma visão da vida eterna em comunhão com Deus, não apenas como uma crença abstrata, mas como uma realidade concreta e alcançável. A ressurreição de Jesus garante aos crentes que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova vida em Cristo. Além disso, a ressurreição de Jesus desafia as noções convencionais de poder e sucesso. Enquanto o mundo valoriza o poder, a riqueza e a fama, a ressurreição de Jesus revela que o verdadeiro poder está na humildade, na obediência e no sacrifício. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, demonstra que o reino de Deus é diferente do reino deste mundo e que seus valores são contrários aos valores do mundo. A ressurreição de Jesus também tem implicações para a missão da Igreja e para o testemunho dos cristãos no mundo.
ela envia os discípulos de Jesus em missão para proclamar o evangelho da salvação a todas as nações, com a certeza de que Jesus está vivo e presente em suas vidas. A ressurreição de Jesus capacita os cristãos a viverem como testemunhas do amor de Deus e a compartilharem a esperança que têm em Cristo com os outros. Além disso, a ressurreição de Jesus tem implicações para a justiça e a transformação social. Ela desafia os cristãos a se levantarem contra as injustiças e a trabalharem pela reconciliação e pelo bem-estar de todos os seres humanos. A ressurreição de Jesus é uma mensagem de esperança para os oprimidos e marginalizados, mostrando que Deus está do lado dos que sofrem e que a justiça prevalecerá no final. Em suma, a ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, pois confirma sua divindade, valida sua missão redentora e oferece esperança e vida eterna a todos aqueles que creem nele. Ela tem implicações profundas para a comunidade cristã, para o mundo em geral e para a missão da igreja no mundo. A ressurreição de Jesus é uma mensagem de esperança, amor e transformação que continua a ressoar através dos séculos, convidando todos os seres humanos a entrarem no reino de Deus e a experimentarem a plenitude da vida em Cristo. A Grande Comissão é um dos momentos cruciais na narrativa da vida de Jesus Cristo, registrado nos evangelhos de Mateus e Marcos e também aludido no evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos. Esse evento marca o encerramento do ministério terreno de Jesus e o início da missão da igreja primitiva. O relato da Grande Comissão começa com Jesus reunindo seus discípulos na Galileia, como havia prometido antes de sua crucificação. Ele instrui seus seguidores a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Essa comissão é uma extensão da missão de Jesus de proclamar o reino de Deus e de convidar todos os povos a participarem dessa nova comunidade de fé. Essa instrução de Jesus é significativa por várias razões. Em primeiro lugar, ela demonstra a universalidade da mensagem do Evangelho. Jesus não veio apenas para um grupo específico de pessoas, mas para todos os povos e nações da terra. Ele ordena aos seus discípulos que vão a todas as partes do mundo, levando a boa notícia da salvação em Cristo. Essa comissão reflete a visão de Jesus de uma comunidade global de fé que transcende barreiras culturais, étnicas e sociais. Além disso, a Grande Comissão enfatiza a importância do discipulado e do ensino na vida cristã. Jesus instrui seus seguidores a fazerem discípulos, não apenas convertendo pessoas, mas também ensinando-as a obedecer a seus ensinamentos. O discipulado envolve um compromisso contínuo de crescimento espiritual e de aprendizado, à medida que os crentes se esforçam para seguir o exemplo de Cristo em suas vidas. Outro aspecto essencial da Grande Comissão é o batismo, que simboliza a entrada na comunidade de fé cristã e o compromisso com Cristo e sua missão. Jesus instrui seus discípulos a batizarem novos crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estabelecendo assim uma identidade trinitária para a comunidade cristã. O batismo é um ato de identificação com Cristo e sua morte e ressurreição, e é um marco importante na jornada de fé de cada crente. Após dar essas instruções aos seus discípulos, Jesus é descrito ascendendo aos céus diante deles. Esse evento é conhecido como a Ascensão e é registrado tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos. A ascensão de Jesus é o último ato de seu ministério terreno e marca sua exaltação à direita de Deus Pai, onde ele reina como Senhor e Salvador. A ascensão de Jesus tem várias implicações teológicas e práticas para a fé cristã.
Em primeiro lugar, ela confirma a divindade de Jesus e sua autoridade sobre todas as coisas. Ao ascender aos céus, Jesus recebe o nome que está acima de todo nome e é colocado no mais alto lugar de honra e glória. Sua ascensão é uma prova de sua vitória sobre o pecado, a morte e o poder das trevas. Além disso, a ascensão de Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a realização das promessas de Deus ao seu povo. Ela confirma que Jesus é o Messias esperado e o Filho de Deus prometido, que veio para cumprir as Escrituras e estabelecer o reino de Deus na terra. Sua ascensão inaugura uma nova era na história da redenção, marcando o início da missão da Igreja e o derramamento do Espírito Santo. A ascensão de Jesus também tem implicações práticas para a vida da Igreja e de cada crente. Ela significa que Jesus está presente em sua Igreja de uma maneira nova e poderosa, através do Espírito Santo, que ele enviou aos seus discípulos após sua ascensão. O Espírito Santo capacita os crentes a testemunharem de Cristo em todo o mundo e a continuarem sua missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Portanto, a grande comissão e a ascensão de Jesus são eventos fundamentais na narrativa da vida de Cristo e no desenvolvimento da fé cristã. Eles confirmam a divindade de Jesus, estabelecem sua autoridade sobre todas as coisas e inauguram uma nova era na história da redenção. Eles também enviam os discípulos de Jesus em missão para proclamar o Evangelho a todas as nações e capacitam a Igreja a continuar sua obra de fazer discípulos e ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. A grande comissão e a ascensão de Jesus são, portanto, um lembrete poderoso do chamado e da missão de cada crente e da promessa da presença contínua de Jesus em sua Igreja e em suas vidas. Além disso, a grande comissão e a ascensão de Jesus têm implicações profundas para a vida e a missão da Igreja cristã. Elas estabelecem um mandato claro para os discípulos de Jesus e, por extensão, para todos os cristãos, de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Isso implica não apenas compartilhar a mensagem de salvação em Cristo, mas também viver vidas que reflitam os valores e o amor de Jesus. A grande comissão nos lembra que a missão da Igreja não é apenas um trabalho humano, mas uma obra divina, capacitada pelo Espírito Santo. Jesus prometeu aos seus discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, fortalecendo-os e capacitando-os a cumprirem sua missão. Portanto, os cristãos podem realizar sua tarefa com confiança, sabendo que têm o poder e a autoridade de Jesus ao seu lado. Além disso, a grande comissão desafia os cristãos a transcenderem suas próprias fronteiras e a levarem o Evangelho a todas as nações. Ela nos chama a superar barreiras culturais, linguísticas e étnicas em nosso testemunho de Cristo, e a reconhecer a dignidade e o valor de todas as pessoas, independentemente de sua origem ou status social. A missão da Igreja é global e inclusiva, abrangendo todas as pessoas e comunidades ao redor do mundo. A ascensão de Jesus também nos lembra que nosso foco não deve estar apenas nas coisas terrenas, mas nas realidades celestiais. Ela nos desafia a fixarmos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, que está assentado à direita de Deus Pai. Isso significa que nossa esperança não está neste mundo passageiro, mas na vida eterna em comunhão com Deus no céu. Além disso, a ascensão de Jesus nos lembra que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas e que seu reinado é universal e eterno. Ele reina sobre os céus e sobre a terra, e sua autoridade não tem fim. Isso nos dá confiança de que, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos neste mundo, Jesus está no controle e seu plano de redenção será cumprido.
Portanto, a grande comissão e a ascensão de Jesus são eventos cruciais na história da fé cristã e têm implicações profundas para a vida e a missão da Igreja. Elas nos desafiam a vivermos como discípulos de Jesus, comprometidos com sua missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Elas nos lembram da presença constante de Jesus em nossas vidas e nos capacitam a vivermos com coragem, fé e esperança em meio às incertezas deste mundo. E, acima de tudo, elas nos apontam para a esperança da vida eterna em comunhão com Deus no céu, onde reinaremos com Cristo para sempre. A expansão do cristianismo após a ressurreição de Jesus é um capítulo fascinante e crucial na história da fé cristã. Esse movimento começou modestamente, com um grupo de discípulos reunidos em Jerusalém, mas eventualmente se espalhou por todo o mundo conhecido da época, transformando-se em uma das religiões mais influentes e duradouras da história. A propagação inicial do cristianismo foi realizada principalmente pelos apóstolos, aqueles que foram pessoalmente comissionados por Jesus para levar sua mensagem ao mundo. Após receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos começaram a pregar o Evangelho com fervor e ousadia em Jerusalém e nas regiões circunvizinhas. Eles testemunharam milagres, curas e sinais que confirmavam a autenticidade de sua mensagem, atraindo assim um número crescente de seguidores. No entanto, essa propagação inicial do cristianismo não foi sem desafios e perseguições. Os primeiros cristãos enfrentaram uma série de obstáculos, incluindo a oposição das autoridades religiosas judaicas e a hostilidade das autoridades romanas. Eles foram acusados de heresia, blasfêmia e desordem pública, e muitos foram presos, espancados e até mesmo executados por sua fé. As perseguições aos primeiros cristãos foram particularmente intensas em Jerusalém, onde a liderança religiosa judaica via o movimento cristão como uma ameaça à sua autoridade e às tradições religiosas estabelecidas. O apedrejamento de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, é um exemplo dramático dessa oposição. Estevão foi martirizado por sua fé, tornando-se o primeiro mártir cristão e inspirando outros a permanecerem firmes em sua confissão de Jesus Cristo. No entanto, apesar das perseguições e dificuldades, o cristianismo continuou a se espalhar e a ganhar novos convertidos. Uma das figuras mais proeminentes nesse processo de expansão foi o apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso. Paulo era um fariseu zeloso que inicialmente perseguia os cristãos, vendo-os como uma ameaça ao judaísmo tradicional. No entanto, sua vida foi transformada de maneira dramática quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo no caminho para Damasco. Nessa experiência, Paulo foi cegado pela luz do céu e ouviu a voz de Jesus questionando sua perseguição aos seguidores de Cristo. Essa experiência marcante levou Paulo a se converter ao cristianismo e a se tornar um dos mais fervorosos defensores e propagadores da fé. O papel de Paulo na expansão do cristianismo foi extraordinário. Ele viajou extensivamente pelo mundo conhecido de sua época, estabelecendo igrejas e pregando o Evangelho em regiões que nunca haviam ouvido falar de Jesus Cristo. Ele escreveu cartas às comunidades cristãs que fundou, oferecendo-lhes instrução, encorajamento e orientação espiritual. Paulo também desempenhou um papel crucial na teologia cristã, articulando doutrinas fundamentais sobre a salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus. Suas cartas, preservadas no Novo Testamento, continuam a ser uma fonte de inspiração e ensinamento para os cristãos até hoje, oferecendo insights profundos sobre a natureza de Deus, a obra redentora de Cristo e a vida cristã. Além disso, Paulo enfrentou numerosas adversidades e sofrimentos em sua jornada missionária.
Ele foi preso, espancado, apedrejado, naufragado e enfrentou a oposição de adversários e falsos mestres. No entanto, ele perseverou em sua missão, confiando no poder de Deus para capacitá-lo a suportar todas as coisas por amor a Cristo. A conversão de Paulo e seu papel na expansão do cristianismo são um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho e da graça de Deus. Ela demonstra que ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus e que Ele pode usar até mesmo os mais improváveis para cumprir sua vontade. A história de Paulo nos lembra que Deus muitas vezes escolhe os fracos para confundir os fortes e os tolos para confundir os sábios, revelando assim sua glória e poder em nossas fraquezas. Em conclusão, a expansão do cristianismo após a ressurreição de Jesus é uma história de coragem, sacrifício e perseverança. Ela testemunha o poder transformador do Evangelho e a graça redentora de Deus. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições e adversidades com ousadia e fé, confiando no poder de Deus para capacitá-los a levar a boa notícia de Jesus Cristo a todas as nações. O papel de Paulo na expansão do cristianismo é particularmente notável, pois ele passou de perseguidor a apóstolo, tornando-se um dos maiores defensores e propagadores da fé. Sua vida e ministério continuam a inspirar e desafiar os cristãos até hoje, lembrando-nos do chamado de Deus para proclamar o Evangelho a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. A expansão do cristianismo não foi apenas uma questão de pregação e conversão, mas também envolveu a fundação de comunidades de fé e a organização das estruturas eclesiásticas. Os primeiros cristãos se reuniam em casas particulares para adoração, comunhão e ensino, formando uma rede de comunidades conhecidas como igrejas locais. Essas igrejas eram lideradas por pastores e presbíteros, que eram responsáveis pelo ensino, pela administração dos sacramentos e pelo cuidado espiritual das congregações. Além disso, a expansão do cristianismo também envolveu a tradução das Escrituras para outras línguas e a contextualização da mensagem do Evangelho em diferentes culturas e contextos. Os primeiros missionários cristãos aprenderam os idiomas e costumes dos povos aos quais foram enviados, buscando comunicar o Evangelho de forma relevante e compreensível para eles. Isso resultou na formação de tradições cristãs distintas em diferentes partes do mundo, cada uma refletindo as influências culturais e históricas de sua região. No entanto, a expansão do cristianismo não foi sem controvérsias e desafios. Houve debates teológicos sobre questões como a natureza de Cristo, a autoridade das Escrituras e a relação entre a Igreja e o Estado. Esses debates levaram à formação de concílios e declarações de fé, como o Concílio de Nicéia e o Credo Niceno, que estabeleceram a ortodoxia cristã e definiram os fundamentos da fé cristã. Além disso, o cristianismo também enfrentou a oposição de outras religiões e filosofias, especialmente do Império Romano. Os cristãos foram acusados de ateísmo por sua recusa em adorar os deuses romanos e de perturbar a ordem social por sua adesão a uma autoridade superior a César. Isso resultou em várias ondas de perseguição contra os cristãos, que foram martirizados por sua fé e coragem. No entanto, mesmo diante da oposição e perseguição, o cristianismo continuou a se espalhar e a crescer, tornando-se a religião dominante do Império Romano no século IV. Isso foi, em parte, devido ao exemplo de coragem e resistência dos mártires cristãos, que inspiraram outros a se juntarem ao movimento cristão. Também foi resultado da eficácia da mensagem do Evangelho, que ressoou com as aspirações espirituais e morais das pessoas da época. Além disso, a conversão do imperador Constantino ao cristianismo em 312 d.C. marcou um ponto de virada na história da fé cristã.
Constantino emitiu o Edito de Milão em 313 d.C., que concedia liberdade religiosa aos cristãos e encorajava o desenvolvimento da Igreja. Ele também convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., que definiu a doutrina da divindade de Cristo e estabeleceu as bases para a unidade da Igreja. A conversão de Constantino ao cristianismo não apenas mudou a posição legal dos cristãos no Império Romano, mas também teve um profundo impacto na cultura e na sociedade. O cristianismo gradualmente se tornou a religião dominante do império, influenciando a ética, a moral e a arte. As igrejas cristãs foram construídas em todo o império, tornando-se centros de adoração e de comunidade. Em conclusão, a expansão do cristianismo após a ressurreição de Jesus é uma história fascinante de coragem, sacrifício e transformação. Ela começou com um pequeno grupo de discípulos reunidos em Jerusalém e se espalhou por todo o mundo conhecido da época, transformando-se em uma das religiões mais influentes e duradouras da história. A propagação do cristianismo envolveu pregação, conversão, formação de comunidades de fé e enfrentamento de desafios teológicos e sociais. No entanto, mesmo diante da oposição e perseguição, o cristianismo continuou a crescer, inspirando milhões de pessoas ao longo dos séculos e deixando um legado duradouro de fé, esperança e amor. O legado e a influência de Jesus Cristo na história da humanidade são incomparáveis e multifacetados. Desde sua vida terrena até os dias de hoje, Jesus tem exercido uma influência profunda e duradoura na cultura, arte, sociedade e teologia cristã, moldando o curso da história mundial de maneiras incontáveis. A influência de Jesus na cultura é evidente em várias expressões artísticas, literárias e filosóficas ao longo dos séculos. Sua vida e ensinamentos têm inspirado artistas de todas as épocas a retratá-lo em pinturas, esculturas, músicas e peças de teatro. A imagem de Jesus, como o bom pastor, o salvador sofredor ou o rei dos reis, tem sido representada em inúmeras obras de arte, refletindo a diversidade de interpretações e compreensões de sua pessoa e missão. Além disso, os ensinamentos éticos e morais de Jesus têm exercido uma influência significativa nas normas sociais e nos valores culturais ao longo dos séculos. Seus ensinamentos sobre amor ao próximo, perdão, compaixão e justiça têm sido fundamentais para o desenvolvimento da ética cristã e para a promoção da dignidade humana e dos direitos humanos. Eles têm inspirado movimentos sociais, reformas políticas e iniciativas de ajuda humanitária em todo o mundo, moldando assim a consciência moral e social da humanidade. Além disso, o impacto de Jesus na sociedade é evidente no desenvolvimento de instituições de caridade, educação e assistência social em todo o mundo. Hospitais, escolas, abrigos e organizações de ajuda humanitária frequentemente têm raízes em valores e princípios cristãos inspirados nos ensinamentos e exemplos de Jesus. Seu chamado para servir aos necessitados e marginalizados tem motivado gerações de cristãos a se envolverem em obras de misericórdia e justiça em nome de Cristo. O desenvolvimento da teologia cristã é outro aspecto importante do legado de Jesus. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus têm se empenhado em compreender e interpretar sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição. Isso levou ao desenvolvimento de várias tradições teológicas e doutrinas cristãs, que buscam articular e explicar as verdades centrais da fé cristã. Um dos desenvolvimentos teológicos mais significativos foi a formulação da doutrina da Trindade, que afirma que Deus existe como três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma única essência divina.
Isso reflete a compreensão cristã de Deus como amor relacional e comunidade, como revelado na vida e nos ensinamentos de Jesus. A doutrina da encarnação, que ensina que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, é outro aspecto fundamental da teologia cristã, que tem implicações profundas para a compreensão da salvação e da redenção. Além disso, o legado teológico de Jesus também inclui o desenvolvimento de várias abordagens hermenêuticas e métodos de interpretação das Escrituras. A exegese bíblica, a teologia sistemática, a teologia moral e a teologia espiritual são apenas algumas das disciplinas que surgiram do estudo dos textos sagrados e da tradição cristã em busca de uma compreensão mais profunda da pessoa e obra de Jesus Cristo. O impacto duradouro dos ensinamentos e exemplos de Jesus na história mundial é indiscutível. Seus ensinamentos sobre amor, perdão, compaixão e justiça continuam a inspirar e desafiar milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente de sua religião ou filosofia de vida. Seu exemplo de humildade, serviço e sacrifício tem sido um modelo para líderes religiosos, políticos, sociais e comunitários ao longo dos séculos, mostrando que o verdadeiro poder está no serviço aos outros. Além disso, os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus como uma realidade presente e futura têm motivado os cristãos a se envolverem em obras de justiça social, cuidado com o meio ambiente, reconciliação racial e étnica e promoção da paz e da harmonia entre os povos. Seu chamado para amar o próximo como a si mesmo é um princípio fundamental que orienta a vida e o testemunho dos cristãos em todas as esferas da vida. Em conclusão, o legado e a influência de Jesus Cristo na história da humanidade são incomparáveis e duradouros. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição têm inspirado gerações de pessoas a viverem vidas de fé, esperança e amor. Seu impacto na cultura, arte, sociedade e teologia é evidente em todas as áreas da vida humana, demonstrando assim sua importância única e central na história mundial. O legado de Jesus continua a ressoar através dos séculos, desafiando-nos a vivermos de acordo com seus ensinamentos e exemplos, e a trabalharmos pela realização de seu reino de justiça, paz e amor na terra. O legado e a influência de Jesus Cristo transcende o tempo e o espaço, deixando uma marca indelével na história mundial e nas vidas individuais ao longo dos séculos. Sua mensagem de amor, perdão e redenção continua a ressoar em todas as esferas da sociedade, moldando o pensamento humano e inspirando ações benevolentes e altruístas em todo o mundo. A influência de Jesus na cultura é especialmente visível na arte, na literatura e na música. Ao longo dos séculos, artistas de diversas tradições e culturas têm sido inspirados pela vida e pelos ensinamentos de Jesus, retratando sua figura e seus momentos marcantes em uma variedade de formas e estilos. Das icônicas representações de Jesus na arte renascentista às músicas contemporâneas de adoração, a presença de Cristo na cultura é inegável. Além disso, a influência de Jesus se estende à literatura e à filosofia, onde suas palavras e ideias continuam a ser fontes de reflexão e inspiração. Muitos dos grandes pensadores e escritores da história, como Dostoiévski, Tolstói, Gandhi e Martin Luther King Jr., foram profundamente influenciados pelos ensinamentos éticos e morais de Jesus, encontrando neles um guia para a vida e uma fonte de esperança e consolo. O impacto de Jesus na sociedade vai além da esfera cultural e intelectual, alcançando o âmago das instituições sociais e políticas. Seus ensinamentos sobre a igualdade, a justiça e o cuidado com os menos favorecidos têm inspirado movimentos sociais e políticos ao longo da história, impulsionando lutas por direitos civis, liberdade religiosa e justiça social em todo o mundo.
Além disso, o desenvolvimento da teologia cristã como disciplina acadêmica é outra manifestação do legado duradouro de Jesus. Desde os primeiros séculos do cristianismo, estudiosos e teólogos têm se empenhado em compreender e interpretar os ensinamentos de Jesus, buscando assim aprofundar o entendimento da fé cristã e sua aplicação na vida cotidiana. O estudo acadêmico das Escrituras, da história da Igreja e da tradição cristã é uma parte vital do legado teológico de Jesus, que continua a inspirar e desafiar os cristãos em sua jornada de fé e aprendizado. O impacto duradouro dos ensinamentos e exemplos de Jesus na história mundial é uma prova de sua relevância contínua e universal. Sua mensagem de amor, perdão e redenção continua a transformar vidas e comunidades, oferecendo esperança e inspiração em meio às adversidades e desafios da vida. Seu exemplo de humildade, serviço e sacrifício é um farol de luz em um mundo marcado pela divisão, conflito e injustiça, apontando para um caminho de paz, reconciliação e harmonia entre os povos. Em conclusão, o legado e a influência de Jesus Cristo na história da humanidade são incomparáveis e indeléveis. Sua mensagem de amor e redenção continua a ressoar em todas as esferas da sociedade, inspirando gerações de pessoas a viverem vidas de fé, esperança e amor. Seu exemplo de humildade, serviço e sacrifício é uma fonte de inspiração e orientação para todos aqueles que buscam viver de acordo com seus ensinamentos. O legado de Jesus é um testemunho duradouro de sua importância única e eterna na história mundial e na vida de cada indivíduo que já foi tocado por sua graça e verdade.